O ministro Alexandre de Moraes, ainda vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, deu um prazo para que o Ministério Público Eleitoral diga se vê ou não elementos para investigar a participação do presidente Jair Bolsonaro em motociatas. O pedido de investigação foi feito pelo deputado Elias Vaz, do PSB, mesmo partido de Geraldo Alckmin, que apontou supostos gastos no cartão corporativo do chefe do executivo durante esses eventos. Moraes fez o despacho em um processo que analisa se Bolsonaro vem usando as motociatas para fazer propaganda antecipada. Augusto. Bom, eu agora em assuntos envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, eu só vou dar ultimatos, né, como ele faz com o meio mundo. Então eu dou 24 horas de prazo para que o ministro Alexandre de Moraes explique por que faz o contrário do que afirmam os livros dos quais se declara autor. Esse é o primeiro. Segundo, também decisão minha, como se fosse ministro Supremo. Eu dou 24 horas para que o ministro dê 72 horas aos coordenadores da campanha de Lula para explicarem por que o candidato não sai de casa, ao menos para comemorar a última pesquisa Datafolha. Diga, Zé. Olha, essa disputa eleitoral ela será fortemente judicializada. Isso já está escrito e já está definido. Tanto é que eu tive acesso ali à organização, já estão sendo organizados os comitês de campanha e a ala jurídica dos comitês dos dois, né? A ala jurídica está sendo fortemente montada. Eu até assustei porque há uma preocupação muito grande com a área jurídica e antes eu via uma grande preocupação sobre o marqueteiro, sobre publicitário, né, para fazer aquelas peças mirabolantes. Então, é uma indicação clara de que nós teremos que assistir decisões do plenário do Tribunal Superior Eleitoral. E se os partidos sabem disso, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral também. O TSE ele é composto de um tribunal, vamos dizer, móvel. Não há ministros fixos no tribunal. São 3 do Supremo Tribunal Federal, 3 do STJ e 2 advogados. E exatamente por conta desta formação, né, que o tribunal é meio, vamos dizer, meio disforme, ele não tem um grupo unido, porque muda e são representantes de vários setores. Mas o grupo do Supremo sempre dominou o TSE e preside o TSE segundo o regimento. E existem os ministros do TSE indicados pelos advogados. E essas indicações estão sendo seguradas exatamente para evitar que o presidente Jair Bolsonaro faça as indicações agora para se ter uma ideia de como a disputa ficou no Tribunal Superior Eleitoral. Dar prazo o procurador é que tem ali o monopólio de fazer as acusações. Na Justiça Eleitoral tudo funciona mais ou menos, né? Mas o procurador eleitoral é o Ministério Público no TSE. Ele que deve fazer a acusação. E o que a gente vê aí, essa pressa de julgar, né, as motociatas e tal, não é a mesma pressa em vários outros assuntos que apareceram. As motociatas são organizações espontâneas. Ana. E lá vamos nós para o dia da marmota, né? Para o feitiço do tempo. Lá vamos nós falar de novo do STF e do magnânimo, excelentíssimo, maravilhoso, espetacular imperador Alexandre de Moraes. Vocês já imaginaram, Augusto, Zé, Vitor Brown, como começa o dia do Alexandre de Moraes? Ele tomando um café, ele pensando, o que eu vou fazer contra o presidente Bolsonaro? Aí ele almoça, o que eu vou fazer contra o presidente Bolsonaro? Aí ele toma um cafezinho da tarde, talvez um vinhozinho do Porto, aquele caro, o que eu vou fazer contra o presidente Bolsonaro? E vai dormir, eu acho que ele passa 24 horas pensando como ele pode puxar o tapete do presidente Bolsonaro, como ele pode ser mais político e mais ativista e mais militante do que ele realmente é. Já que o guarda-costa de Alexandre de Moraes e do STF, o senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele continua em absoluto silêncio sobre todas as inconstitucionalidades do ministro Alexandre de Moraes,
sobre as interferências em outros poderes, sobre as canetadas draconianas, sobre a perseguição política e pessoal ao deputado Daniel Silveira. E aí nós perguntamos, senador Rodrigo Pacheco, onde está o senhor? Onde estão os outros ministros da corte? Porque o que o Alexandre de Moraes faz, ele desmoraliza a corte que deveria ser o tribunal mais respeitado do país. Uma instituição séria que deveria ser respeitada e com essa composição não é. Onde estão os integrantes da OAB? Nós tivemos agora recentemente uma advogada, no caso do Daniel Silveira, do deputado Daniel Silveira, que teve suas contas bancárias bloqueadas. Uma advogada do processo de um parlamentar que foi preso inconstitucionalmente com as contas bloqueadas por uma perseguição infantil, vil e inconstitucional. Portanto, mais uma vez, o nosso Dia da Marmota, ele existe porque existe uma covardia absurda do senhor Rodrigo Pacheco, que não coloca em votação do plenário o impeachment robusto contra um ministro desse.